O senador Omar Aziz fala com muita propriedade as ações de Paulo Guedes, destruiu as empresas brasileiras, e ainda tem vagabundo que diz que foi o melhor ministro da economia que já teve no Brasil. Está de palhaçada, acompanhem. Senador Omar Aziz. Nós estamos cansados de jabuti. Agora, quando eu vejo alguns senadores falando sobre o atual governo, vocês estão falando do governo errado, porque vocês tinham que falar do governo Paulo Guedes, que desonerava para prejudicar a indústria brasileira. Eu não vi esse estardalhaço todo. E segundo algumas pessoas, assessores meus, 20% não dá competitividade não, teria que ser maior a taxação. Tá? Vamos ser claro, porque quem reduziu o IPI, prejudicando a Zona Franca, prejudicando a indústria brasileira, foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo que nós tivemos que ir para a justiça. E aí falei, esse governo está gerando mais emprego que o governo anterior gerava, está gerando mais condições para a população que o governo anterior e para a indústria. O problema é a comunicação. Vai perguntar para o produtor, vai perguntar para o pequeno comerciante, para o grande comerciante, se ele não está vendendo mais hoje. Agora, quem queria acabar com a indústria brasileira e deixou a chegar nesse nível, tem nome e sobrenome, é Paulo Guedes. Não é o Haddad, não é o Lula. Então, agora se pega, presidente, 20% não dá competitividade não, é conversa fiada. Porque além da taxação, ainda tem o que os estados cobram de CMS. Aí você vai pedir para o estado abrir mão para dar competitividade. Isso daí acontece diariamente conosco. E a gente tem uma experiência muito grande quando se reduz o IPI, quando se reduz o II, quando se exige que produtos sejam comprados nacionalmente sem ter competitividade. Agora mesmo, queriam impor à indústria de termoplástico um percentual de polímero, que não dava para executar, porque o valor de importação é muito menor do que é produzido no Brasil. Enquanto você produz a 100 no Brasil, você importa a 20. Então, estão enganados, senador Rodrigo. E quando Vossa Excelência retira isso do texto, não é que eu seja contra, não, eu sou a favor da indústria nacional. Mas isso aí é jabuti. Como é jabuti, moto elétrica, bicicleta elétrica, como é jabuti, o que fizeram com óleo, gás e petróleo e álcool. Então, veja bem, Vossa Excelência está fazendo algo que esse Congresso, o Senado Federal lá atrás, o próprio presidente Rodrigo Pacheco, já retirou monocraticamente essas questões que vinham da Câmara. Por quê? Porque nós já decidimos, senador Everton, que nós não íamos admitir jabuti. Agora, se querem até amanhã para discutir, vamos discutir, sem problema nenhum. Mas é mentira achar que 20% dá competitividade à indústria brasileira. Não, tem que ser maior essa taxação para dar realmente competitividade. Quando Vossa Excelência diz que quer discutir essa questão à parte, é porque tem que fazer número, cálculo, para saber realmente quem tem razão ou não. É número. Enquanto você compra uma capa de celular no Brasil por R$180, você está importando a 10. Tu taxa mais 20%, tu vai ver que não vai chegar nunca a R$80. Que é o produto que nós temos, o que é produzido no Brasil. Agora, não venha com essa conversa desse governo, não. Governo passado, senador Portillo, o Paulo Guedes, que era contra a indústria brasileira. O Paulo Guedes é que queria que o Brasil fosse um importador de produtos finalizados, não queria gerar emprego. Tanto é que não gerou emprego no Brasil por uma política arcaica, uma política anti-Brasil, e não é só ele, não. Tem ministra do presidente Dilma que também defende os interesses internacionais e não defende os interesses nacionais. E eu sei o nome, vocês também sabem o nome da ministra que defende os interesses internacionais e coloca os interesses nacionais para escanteio. Veja o caso do Amapá, que poderia hoje ser um estado independente, com royalties altíssimo, se estivesse explorando petróleo. O que nós temos que tratar é do Brasil, cuidar do Brasil, antes de a gente estar cuidando de outros países, antes de estar cuidando de qualquer outra pessoa. O Brasil é que precisa do Congresso Nacional. E Vossa Excelência está 100% com razão de ter retirado o que retirou.